Olá e bem-vindos ao Fronteiras da Crença. Hoje vamos mergulhar num dos temas mais fascinantes e controversos de todos os tempos: a ressurreição de Jesus Cristo. Para os cristãos, este é o pilar da sua fé, a prova máxima de que Jesus é o Filho de Deus. Mas para a ciência e para os céticos, este evento representa um dos maiores enigmas da história. Será que a fé e a razão podem coexistir aqui? Vamos explorar os dois lados desta história incrível. Recentemente, num debate acalorado, um teólogo afirmou que a ressurreição não é apenas um artigo de fé, mas um facto histórico sustentado por múltiplas fontes. Em resposta, um cientista contrapôs que não existe nenhum mecanismo biológico conhecido que possa explicar como alguém poderia voltar à vida após a morte. Este confronto levanta uma questão essencial: como é que nós, no século XXI, avaliamos as evidências de um milagre? Vamos começar pelo ponto de vista da fé. Os crentes argumentam com base em vários pilares. Primeiro, o Novo Testamento, que narra detalhadamente a ressurreição de Jesus ao terceiro dia após a sua crucificação. E não se trata apenas de um relato isolado. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, menciona que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Imagine a força de um testemunho coletivo dessa magnitude. Depois, temos a transformação radical dos discípulos, os homens, que fugiram cheios de medo durante a crucificação. De repente, tornaram-se pregadores corajosos, dispostos a enfrentar a perseguição e até a morrer pela sua fé. A pergunta que se impõe é: o que poderia ter causado uma mudança tão drástica? Para os crentes, a resposta é clara: eles viram o seu mestre vivo. Se a ressurreição fosse uma mentira, por que arriscariam as suas vidas por uma farsa? Outro ponto crucial é o túmulo vazio. Tanto amigos como inimigos de Jesus concordavam que o seu corpo tinha desaparecido. As autoridades romanas e judaicas tinham todo o interesse em apresentar o corpo para desmentir os rumores, mas nunca o fizeram. Por quê? Além disso, figuras como Tiago, o irmão de Jesus que era cético, e Paulo, um perseguidor implacável dos cristãos, converteram-se drasticamente após supostamente terem encontrado o Cristo ressuscitado. Estes não eram seguidores ingênuos, eram pessoas que precisaram de provas extraordinárias para mudar de ideias. Agora, vamos mudar de perspectiva e analisar os argumentos da ciência e do ceticismo. O primeiro e mais óbvio obstáculo é biológico. A ciência moderna entende a morte como um processo irreversível, especialmente após a morte cerebral. Não há nenhum mecanismo natural conhecido que permita a reanimação de um corpo após 3 dias em decomposição. Para a ciência, alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias, e um relato antigo por si só não é suficiente. Os céticos também apontam para as inconsistências nas narrativas dos evangelhos. Se lermos os 4 relatos da ressurreição lado a lado, encontramos diferenças nos detalhes. Quem chegou primeiro ao túmulo? Quem foram os anjos ou homens que viram onde e quando Jesus apareceu? Para um cético, estas discrepâncias podem sugerir que as histórias foram embelezadas ou alteradas ao longo do tempo, em vez de serem relatos factuais precisos. E quanto às aparições, a psicologia oferece explicações alternativas. Fenômenos como alucinações coletivas, especialmente em grupos sob forte estresse emocional e luto, não são inéditos. O desejo intenso de ver um líder amado novamente poderia ter levado os discípulos a interpretar eventos ambíguos, como um túmulo vazio, da forma mais esperançosa possível. Além disso, a ideia de um Deus que morre e ressuscita não era exclusiva do cristianismo. Muitas religiões antigas no Mediterrâneo e no Médio Oriente, como os cultos a Osíris no Egito, Dionísio na Grécia ou Mitra na Pérsia, apresentavam mitos semelhantes. Os historiadores céticos sugerem que a história da ressurreição de Jesus pode ter sido influenciada por este padrão mitológico comum, para elevar a sua figura a um estatuto divino. A conversão de Paulo, por exemplo, poderia ser explicada como uma experiência psicológica intensa, talvez uma alucinação provocada pelo trauma e pelo conflito interno de perseguir pessoas cuja fé o intrigava. E embora fontes naucristos, como o historiador Flávio Joséfo, mencionem Jesus, confirmando a sua existência e morte, nenhuma delas corrobora o milagre da ressurreição. No final, a ressurreição de Jesus permanece como um grande divisor de águas entre a fé e o ceticismo. Para os crentes, é a prova suprema do poder divino e a promessa da vida eterna. Para os céticos, é uma história poderosa, mas que carece das evidências extraordinárias que um evento tão milagroso exigiria. E você? O que pensa? A ressurreição é um facto histórico, um ato de fé ou um mito antigo? Queremos muito saber a sua opinião. Deixe o seu argumento, a sua crença ou o seu ceticismo nos comentários. Vamos ter um debate saudável e respeitoso. Muito obrigado por assistir ao Fronteiras da Crença. Se gostou desta exploração, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos vídeos.